Mas vamos falar agora da agenda dos candidatos. Fábio Sérvio, candidato a governador pelo PSL, esteve reunido com assessores para definir estratégias da campanha, que começa no dia 16 de agosto. Como aconteceu em boa parte da semana, o candidato pelo PSL, Fábio Sérvio, cumpriu a agenda interna nesta sexta-feira. Com coordenadores de campanha, o candidato a governo do estado tratou sobre programa de governo e preparação para os debates, além de estratégias para as campanhas que iniciam no próximo dia 16. Na parte da tarde, Sérvio discute com assessores a agenda da próxima semana. Foi a semana de definir a coordenação geral da campanha, que ficou a cargo do coronel Washington, do Exército. Queria agradecer ao coronel por essa caminhada junto com a gente, né? Tá ombro a ombro, afinar as coligações, a coligação com o PROS, definir o papel dos candidatos, olhar a agenda de cada um, as demandas começam, né? A gente respeitando, claro, a Justiça Eleitoral, que definiu o início da eleição e do período de propaganda para o dia 16 de agosto. E a agenda das candidatas Sueli Rodrigues e Romualdo Sena, os dois estiveram no Tribunal Regional Eleitoral para resolver problemas burocráticos das candidaturas. Na manhã desta sexta-feira, a candidata pelo PSOL, Sueli Rodrigues, esteve no Tribunal Regional Eleitoral para realizar o registro das chapas majoritária e proporcional do partido. Além da sua candidatura ao governo do estado, tendo Francisco José da Silva, o Chiquinho do PSOL como vice, também iriam ser registradas as candidaturas de Jesus Rodrigues ao Senado e de mais 9 nomes que vão disputar vagas de deputados federais e 8 de estaduais. Mas a candidata acabou saindo do TRE sem conseguir fazer os registros. O registro está sendo feito no sistema, no Candex, né? E o partido tomou a decisão de fazer o registro coletivo e teve algum problema na inserção de alguns documentos de alguns candidatos, né? E está demorando um pouco, né? O registro vai acontecer hoje, está sendo inserido os dados dos candidatos. Ainda pela manhã, Sueli participou de um ato no centro de Teresina contra as reformas da Previdência e Trabalhista, finalizando a agenda de hoje na parte da tarde com uma formação sobre o programa de governo do PSOL com candidatos do partido. O candidato Romualdo Sena, do Partido Democracia Cristã, também esteve no TRE pela manhã. O registro da sua candidatura foi realizado no dia 25 de julho e hoje Romualdo veio ao tribunal retirar os CNPJ dos candidatos do partido, que ele enfatiza ser chapa pura. A nossa candidatura hoje vem crescendo imensamente em todo o estado, porque nós somos o único candidato que podemos bater no peito e dizer somos um candidato ficha limpa, num partido ficha limpa, e todos os candidatos do nosso partido não nos coligamos com ninguém, só com Deus e povo, e todos os candidatos do nosso partido foram escolhidos a dedo, ficha limpa. Um exemplo é o Lafayette Andrade, o Joaquim Saraiva, nossos 10 estaduais e nossos 15 federais, todos os partidos ficha limpa com candidatos ficha limpa. Na parte da tarde, o candidato se reúne com coordenadores de campanha e candidatos do partido para traçar estratégias políticas. Confira agora a agenda dos candidatos Eumano Ferrer e Lourdes Mello. Eumano Ferrer gravou o programa eleitoral na manhã dessa sexta-feira. O candidato ao governo pelo Podemos vai adotar na propaganda um discurso de crítica ao modelo administrativo do atual governo. Lamentavelmente, nós estamos numa situação dramática. A mais difícil da história desse estado é o que nós estamos vivenciando hoje. Porque a política partidária, a luta pelos cargos, sobrepuseram, quer dizer, aos interesses maiores da coletividade. Isso é lamentável, a situação do Estado hoje. É um Estado que gasta 3 vezes o que arrecada. Esse é o grande desafio nosso, é arrumar a estrutura do Estado. A candidata Lourdes Mello, do Partido da Causa Operária, participou do Dia do Basta, na Praça Rio Branco, centro de Teresina. A manifestação, realizada simultaneamente em outros municípios brasileiros, reuniu entidades representativas dos trabalhadores, do serviço público e da iniciativa privada, chamando a atenção para as percas de direitos trabalhistas. É uma manifestação do basta aos ataques do governo golpista aos direitos dos trabalhadores. Aí hoje nós estamos aqui reforçando essa luta e chamando as pessoas a lutarem para, além dos direitos que foram retirados, mas a luta também ao ataque frontal
contra o governo golpista? Então, a agenda dos candidatos ao governo do Estado, vamos só falar um pouco aqui a situação do Elmano Ferrer, Fenelon Rocha. O senador Elmano Ferrer, que é candidato ao governo do Estado, resolveu organizar a chapa, veja só, com 3 candidatos a senador, o que não é comum entre as chapas que entram na disputa. Fenelon. Não é comum, mas é permitido. Agora, é resultado de um problema interno que foi gerado depois da convenção. Saiu da convenção, foi colocado em ata dois candidatos ao Senado. Um pelo Avante, o Quem, e outro pelo PRP, Flávia Barbosa. Mas a rede reivindicou um lugar. Na ata, um representante da rede, Paulo Henrique Pinheiro, saía como suplente de Quem. Depois de tudo encaminhado para a Justiça Eleitoral, a rede disse, não, nós queremos ter um candidato a senador. Foi uma briga danada durante 4 dias de discussão, até que se chegou a uma solução. Ontem à noite, vamos dizer assim, uma solução para agradar a todos. O Quem continua candidato, mas vai ser criada uma coligação ou uma candidatura à parte. No caso, a rede se coliga para a disputa ao governo do Estado, apoiando formalmente Elmano Ferrer, mas não se coliga para o Senado e, portanto, apresenta uma candidatura própria, no caso, o próprio Paulo Henrique. Então, Elmano terá 3 candidatos ao Senado. Essa estratégia, ela oferece riscos, Zósimo Tavares, na sua avaliação? Bom, a conferir, não é, Joelson? O que fica aí é a novidade desta eleição, que no palanque do senador Elmano Ferrer, na disputa pelo Senado, fica aí uma chapa triplex. 3 candidatos a senador, 3 em 1. E o que eu imagino, a partir da minha experiência, é que as próximas pesquisas indicarão que são 3 carecas brigando por um peixe. Eu vou falar então com a Lídia Brito. Lídia, essa estratégia foi diferente da que se imaginava. Vimos chapas com 1 candidato, 2 no máximo. Esse vem com 3, mas pelo menos apazigua um pouco os ânimos na chapa de Elmano Ferrer. Você estava preocupado com o tempo perdido nessas discussões, né, Lídia? Pois é, Joelson. E essa discussão causada por esse conflito com a rede de sustentabilidade, de certa forma, causou um desconforto na chapa do senador Elmano Ferrer e também se causou uma apreensão, né, se essa chapa de fato ia conseguir se consolidar, se o Elmano ia conseguir formar um grupo coeso, né? E foi uma solução, né? O senador Elmano Ferrer, eu falei com ele hoje pela manhã, e ele disse que foi uma solução democrática, né, que ele encontrou para manter o grupo unido, porque realmente a rede de sustentabilidade já estava buscando uma via jurídica para romper de fato com o Elmano Ferrer e lançar a irmã Graça, né, como candidata a governadora do estado. Então essa foi a melhor solução encontrada pelo senador Elmano Ferrer e dá uma opção a mais para o eleitor, né? Aí temos um candidato a mais nessa disputa pelo Senado. Vamos ver aqui mais a agenda dos candidatos ao governo do estado. Vamos ver aqui no nosso telão como é que ficou a agenda de candidatos que disputam o governo do estado do Piauí. O candidato Walter Alencar, do PSC, candidato ao governo, fez visita à cidade de Altos. Portanto, Walter Alencar fez visita a Altos, participa de reunião com empresários de Teresina e também reunião com a equipe de trabalho. Essa é a agenda de Walter Alencar para este dia. A candidata Luciane Santos, do PSTU, tem participação em atividades sindicais ao longo do dia de hoje. Luciano Nunes, do PSDB, candidato ao governo, visita algumas cidades da região norte do estado, está fazendo aquele tour pelo norte do estado, o candidato Luciano Coelho. O doutor Pessoa, do Solidariedade, tem encontro com lideranças políticas na região norte do Piauí. Essa é a agenda de doutor Pessoa. Aliás, a chapa de doutor Pessoa também apresenta um problema. Nem todo mundo no PRB, Lídia, está tão confortável para declarar apoio à candidatura de doutor Pessoa, embora o partido tenha, em convenção, dado apoio ao candidato do Solidariedade.
Joelson, o presidente do PRB, né, o deputado Gessivaldo Isaías, ele está numa situação delicada com relação a esse apoio do partido ao candidato a governador, deputado Dr. Pessoa, né? O Gessivaldo, ele foi voto vencido na decisão do partido de seguir com o Dr. Pessoa. O grupo ligado ao deputado defendia a manutenção na base aliada do governador Wellington Dias, né? E em entrevista, o próprio deputado Gessivaldo, ele levantou o questionamento, né? Como é que ele, que estava até pouco tempo na base do governador Wellington Dias, vai poder subir num palanque da oposição e tecer críticas ao governador Wellington Dias. Então, o grupo do deputado Gessivaldo Isaías está numa situação bem desconfortável e há lideranças muito ligadas ao deputado que já disseram que vão fazer campanha para o governador Wellington Dias e não vão seguir com esse apoio ao deputado Dr. Pessoa. Então, a gente vê aí uma divisão no PRB, né? O partido não vai totalmente fechado com o deputado Dr. Pessoa nessa disputa pelo governo do estado. Oswaldo Tavares, mudanças de palanque não são tão incomuns, né? Alguns ficam mais desconfortáveis, outros não. Alguns fazem a mudança sem tanto desconforto, né, Oswaldo? Pois é, tem esses desafios aí pela frente no palanque do senador Elmano Ferrer, aliás, doutor Pessoa, de juntar todo o PRB em torno dele, como tem também no lado do palanque do governador Wellington Dias. Ainda tem o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles Filho, que espirrou da coligação e falta o governador ainda também, está cercando ele, mas ainda falta trazê-lo de volta para o palanque oficial. Bom, mas vamos falar aqui da agenda do candidato a governador, o Wellington Dias, candidato à reeleição. O Wellington Dias cumpre a agenda, acompanhado de Marcelo Castro e Ciro Nogueira em Floriano. O Wellington Dias, portanto, tem agenda na companhia dos seus companheiros de chapa, Marcelo Castro e Ciro Nogueira, candidatos a senador na chapa com Wellington Dias.